Em Belém do Pará, 11 horas e 21 minutos. Boletim de notícias. O STF retoma o julgamento sobre o depoimento presencial do presidente da República, Jair Bolsonaro. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Muito bom dia, meu amigo Rômulo Pinheiro, tudo bem? Muito bom dia, meu amigo Israel. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN Amazônia Belém. Rômulo, sempre muito elegante, muito bem vestido, até para tratar de temas áridos aí de Brasília, relacionados ao STF, que vai novamente julgar se o presidente da República vai ter que depor ou não, Rômulo. Muito obrigado aqui pelo elogio, está sempre elegante aqui, nossa coluna é muito nesse sentido, né, meu amigo? Então vamos lá. Israel, hoje a gente vai ver no Supremo, novamente, tentar ver a conclusão de um julgamento que começou no ano passado. E nós estamos há praticamente um ano parado aí nesse caso. Eu vou contextualizar para o nosso ouvinte aqui. Ano passado nós tivemos aquela situação que o ex-ministro Sérgio Moro pediu demissão da parte do Ministério da Justiça, alegando que sofreu interferências do presidente da República para liberar que o presidente tivesse o controle de uma superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. E aí criou-se aquela celeuma muito grande e o caso passou a ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal, na verdade, pela Polícia Federal. Na época, o ministro Augusto Aras pediu a abertura de inquérito para a investigação dessa situação, apontando, em tese, vários crimes. E aí, Israel, esse julgamento só teve um único voto do ministro Celso de Mello, inclusive o ministro até se aposentou, e a situação era saber se, nesse caso, o presidente seria chamado a depor presencialmente ou se ele poderia dar as informações por escrito. E isso gerou uma celeuma muito grande, meu amigo, porque, veja, o Código de Processo Penal prevê essa possibilidade, por exemplo, para o presidente da República, lá no seu artigo 221, parágrafo 1º, prevê essa oportunidade do presidente prestar um depoimento por escrito, em razão da relevância do cargo, em razão do cargo que ocupa essencialmente. No entanto, esse artigo, Israel, essa parte do Código de Processo Penal, se refere a depoimentos de testemunhas. E aqui o presidente está na qualidade de investigado. E aí criou-se essa complicação toda, porque o presidente da República pediu para que fizessem o depoimento por escrito, baseado na jurisprudência dos próprios Supremo, em 2017, que ouviu o presidente Michel Temer também nessa circunstância. Então, em decisões monocráticas, se permitiu que o presidente Temer prestasse os depoimentos por escrito. E aí criou-se esse julgamento, vai começar a partir de agora à tarde, para saber se o presidente vai ou não se manifestar por escrito ou se ele vai ter que participar presencialmente lá na Polícia Federal desse depoimento. Agora, João, é importante lembrar também que alguns ministros do Supremo já votaram em decisões anteriores pela necessidade do presidente, nesse caso, ou de outras autoridades, participarem presencialmente do depoimento, lógico, com a garantia de que todos temos de ficarmos calados, ou seja, quem é investigado em um procedimento tem o direito de permanecer calado, uma garantia constitucional, inclusive. Então, nesse caso, a discussão, e há, de certa forma, visões contrárias aqui no Supremo Tribunal Federal, alguns ministros entendem que o presidente deve fazer esse depoimento por escrito, e outros defendem que o presidente é obrigado a comparecer, mas em comparecendo ele tem o direito constitucional de permanecer calado. Notem que, em razão do ministro Celso de Mello já ter apresentado seu voto e ter aposentado, o ministro Nunes Marques, que tem claramente posições a favor do presidente Bolsonaro, não vota nessa sessão porque ele substitui o ministro Celso de Mello, que já está aposentado. Então, aqui há divergências entre esses pontos de vista, mas muito provavelmente vai vencer a tese em que determina que o presidente vá presencialmente à Polícia Federal prestar depoimento, muito embora não seja obrigado a falar aquilo que possa lhe comprometer, apesar, em razão das garantias constitucionais de ampla defesa que
a lei lhe garante. Agora, Israel, só para resumir tudo isso, é bom deixar claro que a gente discute muito essa questão no Supremo, como é que está a situação, mas por uma questão política. Porque, veja, muito embora o ministro Aras tenha pedido a abertura desses inquéritos, lembrando que assim que esses inquéritos forem finalizados, eles vão ser endereçados para o próprio Aras propor ou não a denúncia contra os envolvidos na questão. E não me parece, por enquanto, que o ministro Aras procurador Aras vá promover algum tipo de ação penal contra o presidente da República. Então, as chances de isso ocorrerem são pequenas, mas a gente traz aqui essas informações para mostrar como é que andam os humores políticos aqui em Brasília. Agora, Rômulo, caso venha a ser chamado para depor como investigado, como você mencionou, o presidente da República pelo STF, vai escancarar um conflito aí entre judiciário e executivo? Soa como uma afronta do judiciário ao executivo? Pois é, meu amigo, na verdade, esse inquérito especificamente da interferência da Polícia Federal, o presidente deve prestar depoimento na própria Polícia Federal. Mas sim, corroborando o que você está comentando com a gente aqui, Israel, de fato, se o STF decidir pelo comparecimento presencial do presidente, volta aquela tensão entre judiciário e executivo, a que tivemos o ápice da disputa no último dia 7 de setembro. Lembrando que o ex-presidente Michel Temer interferiu no procedimento para tentar acalmar os ânimos junto a Alexandre de Moraes e o presidente da República, e esse vai ser um teste muito importante para saber se essa interferência do ex-presidente Temer teve ou não algum sucesso. Lembrando que alguns ministros, e o relator desse inquérito é o próprio ministro Alexandre de Moraes. Notem que talvez, Israel, essa tendência a criar uma nova disputa entre executivo e judiciário seja esvaziada um pouco, porque depois dessa participação de Michel Temer nessa última crise, de fato o Supremo vem tomando alguns cuidados também para não interferir de maneira muito invasiva nos atos do Poder Executivo, e isso provavelmente deve acontecer no julgamento de hoje à tarde. Muito embora a gente ainda abra uma possibilidade grande de acontecerem novidades em razão de pelo menos 3 ministros terem um posicionamento já fechado em julgamentos anteriores de determinar que o presidente vá sim até a Polícia Federal na qualidade de investigado, mas que possa ficar calado eventualmente para não se complicar. Tá certo, então, Rômulo Pinheiro trazendo sempre os bastidores aí de Brasília. A gente sabe que lá temos todas as relações de poder do nosso país, da nossa nação, da nossa democracia, e o Rômulo sempre traz temas quentes aí que impactam a vida de todos nós. Muito obrigado, Rômulo Pinheiro. Muito obrigado, Israel. Forte abraço, até semana que vem. Até a próxima quarta-feira. A gente faz mais uma parada, mais uma pausa aqui no Boletim de Notícias. No próximo bloco, na próxima meia hora, estaremos em rede, a Rádio